Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca. Olá, queridos amigos, um prazer estarmos juntos em nosso encontro semanal. Gostaria que dessa nossa conversa você pudesse colher bons frutos para a tua caminhada. Hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento interior, para o nosso desenvolvimento espiritual e, enfim, para a nossa própria felicidade, né? Felicidade como um todo, felicidade emocional, né? A felicidade na saúde, a felicidade nas nossas relações. E essa ferramenta, ela é tão importante que sem ela, dificilmente a gente vai poder aspirar, né? Poder desfrutar de uma vida melhor. Eu estou falando aqui do autoconhecimento. Essa ferramenta fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. E por que ela é fundamental? Porque nós partimos da constatação de que o nosso destino é moldado pelas nossas atitudes. O que está nos acontecendo hoje é fruto daquilo que a gente plantou em forma de alguma atitude positiva ou negativa. Essa atitude, ela repercutiu e trouxe um resultado. Até aí, sem nenhuma novidade. Agora, o importante é pensar, por que a gente agiu dessa ou daquela maneira? Por que a gente teve essa atitude e não uma outra atitude? Porque a direção da nossa atitude, ela foi moldada por aquilo que acontece no nosso mundo interior, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se interpreta, na maneira como a gente enxerga o mundo, nos complexos, muitas vezes, que estão atuando em nós, nas carências, nos medos, nos receios, nos traumas. Esse universo íntimo tão complexo é que vai dar a direção das nossas atitudes. Portanto, mudar a vida é, num primeiro momento, mudar as atitudes. Só que para mudar as atitudes, a gente precisa entrar dentro da gente. Para poder detectar por que a gente está agindo dessa ou daquela maneira. E isso só o autoconhecimento tem esse poder. Allan Kardec fez uma pergunta muito importante aos espíritos de luz, você deve lembrar. Ela está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Quando ele pergunta assim, qual é o meio prático mais eficaz, hein? Para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Veja que pergunta interessante de Allan Kardec. Ele quer saber qual é o meio prático e eficaz para a gente poder melhorar nessa vida e não se deixar se arrastar pelo mal, pelo pior, pelo negativo, por aquilo que é prejudicial. E os espíritos deram uma resposta sábia quando disseram simplesmente isso: conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Então, os espíritos estão dizendo para nós, olha, para você melhorar, está tudo dentro de você.
O que te leva ao mal, ao pior, ao negativo, ao prejudicial, também está dentro de você. Ora, então não tem trabalho espiritual mais importante do que a gente se conhecer, né? Se conhecer. Se conhecer tanto para olhar para esse bem, para esse melhor que eu tenho dentro de mim, já que eu sou filho de Deus. Todas as sementes da saúde, da paz, da felicidade estão dentro da gente. Estão dentro de você. Talvez esteja faltando você reconhecer isto, e talvez esteja faltando você cultivar isto, né? Porque a gente tem uma tendência muito de cultivar o que é negativo em nós. O positivo a gente quase nem reconhece. Tanto é que quando alguém nos elogia, a gente fica até olhando assim meio de lado. Mas será que é comigo que ele está falando? Será que é de mim que ele fala? Porque a gente não tem esse olhar para reconhecer as coisas boas que a gente tem. Isso não é vaidade, não. A gente confunde muito isso, né? Não é exibicionismo, não. As coisas boas que eu sou, eu sou. Os valores bons que eu tenho e todo mundo tem. Por isso que não é uma vaidade, não é uma coisa que quer me pegar para colocar acima dos outros. Não, todas as pessoas têm pontos muito positivos dentro de si. Porque nós somos filhos de Deus e Deus, ao nos criar, colocou todas as sementes boas da perfeição dentro de nós. O que é preciso é reconhecê-las e trabalhá-las, e o autoconhecimento faz isso. Mas o autoconhecimento também, ele vai mostrar para nós uma área nossa que ainda ela é um tanto não desenvolvida, ela não é madura, ela chega a ser quase que infantil, que é o que comumente a gente chama isso de imperfeição. Eu não gosto de associar muito isso com defeito. Não. A imperfeição é uma área do meu ser que ainda não está sendo trabalhada. Por isso que muitas vezes a gente manifesta essa área de uma forma disfuncional. Então muitas vezes a gente tem comportamentos negativos, a gente ainda tem muita inveja, ciúme, a gente se põe como vítima, a gente manifesta ódio, raiva, agressividade. Eu não diria que são defeitos, eu diria que são áreas nossas, né, que ainda não mereceram, né, um trabalho melhor para que essas áreas cresçam também, se desenvolvam, se ajustem a um equilíbrio, a uma harmonia. Mas são áreas que estão repercutindo na nossa vida, né? Que estão influenciando. Por isso que nós temos aquelas áreas que podem nos levar ao melhor e temos aquelas áreas que podem nos levar ao pior. Por isso que autoconhecer-se é o caminho da libertação. Porque a partir do momento em que eu me conheço um pouco mais, eu vou conseguir identificar esses dois aspectos de sombra e de luz. E aí então eu vou, né, me iluminando. E quanto mais eu me iluminar, mais a sombra vai diminuindo. E aí muda a minha energia, mudarão as minhas atitudes, eu estarei mais consciente. Essa é uma palavra mágica, sabe, meu amigo? Muita coisa que a gente faz de errado é porque a gente está inconsciente disso, a gente não olhou para dentro de si. E a hora que olha, detecta, percebe,
naturalmente a gente vai se afastando desse caminho, dessas atitudes que no fundo estão nos prejudicando alguém. Então esse convite dos espíritos de luz é fundamental, conhecer-se. Eu acabo de lançar um livro chamado Dentro de Mim, que tem alguns capítulos falando de autoconhecimento e de como fazer esse autoconhecimento. Espero que, quem sabe, você possa conhecer. Mas uma coisa você não pode deixar de fazer. É todo dia se perguntar, se olhar quem eu sou, por que eu estou agindo dessa maneira, quais são os meus recursos, quais são os meus potenciais, o que é aquilo que eu faço de bom que as pessoas dizem que eu faço. Sabe, ficar com uma boa impressão sua, mas também ficar atento para aquelas áreas em que a gente ainda é um pouco infantil, a gente ainda é imaturo, a gente ainda não está sabendo fazer a coisa direito, e procurar ficar atento, sabe, e se afastando disso. Porque no fundo a gente quer o bem, né? O bem da gente. E para ficar bem, a gente precisa trabalhar o bem dentro de nós. E é isso que eu espero que você continue fazendo. A partir de hoje, mais consciente, você com você. Porque aí está a chave da nossa felicidade. Bom trabalho, meu amigo. Você acompanhou na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação: José Carlos de Luca.